especialmente a Geisa, e estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores deste santo lugar, fazendo votos de que esse trabalho de caridade, né, um trabalho tão bonito, continue sempre dando frutos e que todos estejam encorajados neste mistério. Muito boa tarde a todos que nos assistem e que participam conosco, se conectam psiquicamente conosco nesse momento pelos laços invisíveis da internet. Então hoje nós vamos falar sobre o processo redentor de uma expiação dolorosa. Esse tema foi um tema especialmente escolhido porque por vezes nós passamos por certas situações que julgamos muito atávicas, difíceis, enfrentamentos que achamos que não vamos suportar, que por vezes questionamos a utilidade daquele ensino para nossas vidas, julgamos que aquela experiência dolorosa se estende por muito mais tempo do que talvez seria realmente necessário para o nosso aprendizado, como se a gente já achasse que tivesse tirado a lição devida daquele ensinamento e já pudesse estar habilitado a outras frentes de serviço. E Deus, Pai de bondade e misericórdia, que não nos esquece a ninguém, que está atento com todos os nossos processos evolutivos, elege, através do processo reencarnatório, a forma de redenção das criaturas humanas. Pela própria misericórdia do Pai, por vezes não nos lembramos de certos detalhes que poderiam nos perturbar em relação ao nosso passado. E é por isso que talvez não tenhamos a lógica suficiente para devassar os desígnios supremos, mas através da fé, da perseverança e da certeza de que o Pai decide sobre nossas vidas aquilo que seja melhor para o nosso estado enquanto espíritos imortais, é o que nos fará seguir perseverantes e com esperança, por mais que as situações nos pareçam muito difíceis e quase invencíveis. Então, para que a gente possa conversar sobre esse tema, é preciso que a gente primeiro aborde minimamente a questão da expiação, do processo reencarnatório e da preparação que a gente faz para tanto. Santo Agostinho escreveu uma mensagem que está colocada em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai a teu pai e a tua mãe, no item 9, sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nessa mensagem, que fala sobre ingratidão, mas também fala sobre o processo reencarnatório, que vale muito a pena a gente compulsar e ler de tempos em tempos, ele vai descrever de uma forma perfeita todo o processo da reencarnação, que é o móvel da nossa evolução, e vai explicar por que esse processo é por vezes tão doloroso. Ele vai dizer que quando o espírito deixa a Terra desencarnado, para que possa se candidatar a outras esferas de luta, continuar o seu trabalho evolutivo, por vezes leva consigo as paixões ou virtudes inerentes à sua natureza, à sua condição moral e, portanto, espiritual. Nós já sabemos, como cristãos espíritas, que a morte não nos transforma a ninguém. Nós morreremos exatamente do modo como houvermos vivido. Essa mudança de dimensão ou de faixa vibratória nos carrega com a nossa consciência, com os nossos conteúdos, com os potenciais desenvolvidos e com aqueles que ainda dormem em germe dentro de nós. E no espaço, no mundo espiritual, nós conservamos também esse anseio que no fundo está ligado com a vontade de sermos felizes, de nos aperfeiçoar. Ou estacionamos, se for assim, por nossa deliberada vontade, até que estejamos abertos para nos esclarecer. Porque às vezes dizemos que queremos nos esclarecer, mas não temos o desejo suficientemente forte para isso. O processo de esclarecimento é também um processo doloroso. Crescer dói, implica de nós nos livrarmos, rasgarmos velhas ilusões que conservamos,
que por vezes nos parecem muito convenientes, que nos deixam na zona de conforto, inaptos para a mudança e para a transformação. Então, o processo de aperfeiçoamento necessariamente abre os nossos olhos internos, nos faz devassar esses escaninhos obscuros da nossa alma, que por vezes não repousamos o olhar, porque os olhos exteriores nos convidam para determinadas distrações que nos afastam do teor essencial de quem nós somos. Então, a morte, de certo modo, nos desvela. Nós nos apresentamos exatamente como é a nossa realidade psíquica, sem este disfarce, sem a neblina carnal, como vai dizer Emmanuel em uma de suas obras. E alguns de nós, retornando ao mundo espiritual, levamos conosco não apenas os afetos queridos dos quais sentimos saudades, mas por vezes, e infelizmente, muitas vezes, levamos os ressentimentos, as mágoas, os ódios violentos, os desejos de vingança, a sede de justiça pelas nossas próprias mãos, que por vezes não tivemos tempo de levar a efeito. E como tem até uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, não vale no Espiritismo a frase morto o cão, cessa-se a raiva. Essa raiva e esses sentimentos menos nobres nos perseguem até que possamos elaborá-los pelas portas estreitas do perdão, da misericórdia, da piedade, do esquecimento de todo o mal. E fazendo inaudito esforço, nós vamos voltando o nosso olhar para aqueles que nos detestaram ou que nós detestamos na Terra e que muitas vezes foram algozes ou personagens envolvidos com certas desditas pelas quais atravessamos. E quando a gente volta esse olhar aos nossos antigos desafetos, a nossa animosidade invariavelmente desperta. Em geral, nós nos revoltamos, insubordinados que somos, desobedientes, recalcitrantes nos velhos equívocos, à ideia de perdoar. Ainda no fundo, é como se achássemos fraqueza, injustiça e quiséssemos que nos fosse pago ceitil por ceitil, embora no Pai Nosso, Jesus, esse Rei solar, de mansuetude, de bondade, de discurso de não violência, tenha nos convidado a dizer sempre: perdoai-nos, Pai, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Revoltando-nos a essa ideia de perdoar, de renunciar a nós mesmos, que não implica autodepreciamento, apagamento subjetivo, que não implica autodesamor, mas tentar esquecer aquilo que se diz respeito à personalidade, como as pequenas rusgas e dissensões que muitas vezes a gente coloca um peso superlativo e isso acaba pesando também psicologicamente e emocionalmente para nós, com essa incapacidade de renunciar a nós mesmos, de amar aqueles que nos ofendem, que destruíram a nossa fortuna, a nossa honra, a nossa família, nós nos rebelamos. E como Saulo de Tarso, às portas da estrada de Damasco, recalcitramos contra os aguilhões. E nós sabemos o quanto isso nos dói. Hesitantes, vacilantes, agitados por esses sentimentos ambivalentes, de ao mesmo tempo de querer crescer, não querer abrir mão desse desejo de reparação, rogamos a Deus e aos bons espíritos que possam nos dar forças nesse momento mais decisivo da prova. Fazendo esse planejamento reencarnatório, necessariamente está implícito que nós precisaremos voltar na estrutura de um lar, por vezes, junto daqueles que não nos suscitam amor, que temos necessidade de nos reabilitar, de reconciliarmos-nos. E depois de bons anos de estudo do Evangelho, de meditação, de preces e de reflexões, decidimos finalmente retornar ao vaso físico para reiniciar o nosso processo redentor.
a partir do ponto exato de onde paramos. Nós nos aproveitamos de um corpo adredemente, cuidadosamente preparado para nos habilitar às nossas lutas. Portanto, o nosso corpo é um instrumento de que nós nos utilizamos para que possamos crescer nas experiências. Daí o cuidado com o nosso corpo e também com o nosso espírito, no sentido de não desgastar precocemente a nossa máquina orgânica, de não sobrecarregá-la de pesos excessivos, falando de uma linguagem mais simbólica, né, não literal, mas de pesos excessivos que poderia deteriorá-la, do mesmo modo que a gente cuida de manutenções de máquinas e equipamentos de ordem mecânica, do mesmo modo que nós também mantemos a saúde ou higiene da nossa casa, que a gente também cuide desse envoltório que temporariamente nos abriga, nos faz nos relacionar aqui no mundo físico. Então, mergulhamos de novo no convívio com aqueles que amamos e também que detestamos. E pedimos sinceramente aos benfeitores espirituais a permissão de levarmos adiante as missões que nos foram confiadas, para que eles possam nos ajudar no fortalecimento das nossas resistências morais, a fim de que nós não desistamos, que perseveremos até o fim, que nos recordemos que há uma família espiritual que nos assessora, que torce por nós, que já preparou a festa quando nós retornarmos de novo ao mundo espiritual, como vencedores desse processo reencarnatório. Eles funcionaram muitas vezes como advogados de defesa, patrocinando o nosso processo reencarnatório, porque quase sempre somos muito privilegiados. Viemos em condições que não mereceríamos, mas que seriam absolutamente necessárias para o nosso sucesso nas provas e expiações, com o objetivo de que pudéssemos aproveitar essa oportunidade. E como Deus não é avaro de misericórdia, Ele sempre atende os apelos sinceros para ajudar que essa obra, ainda muito imperfeita, rascunho imperfeito, possa brilhar como obra-prima diante dos olhos do Criador. Para isso, Ele não poupa esforços, mas também estimula-nos que nos esforcemos por nossa vez para atender a todas essas expectativas que foram criadas com base nas nossas potencialidades. Portanto, a nossa conduta no corpo vai depender da maior ou menor persistência das nossas boas resoluções. Não há ninguém sobre a Terra que não possa ter uma vantagem, um benefício, um privilégio, uma potencialidade, uma virtude identificável, por pior que seja, por mais atrasado evolutivamente que se possa considerar. E é justamente crendo nisso que a potência de querer é fundamental para que a gente possa vencer. Esse contato incessante, entretanto, com os seres que por vezes não nos suscitam amor, torna-se uma prova terrível, da qual por vezes nós sucumbimos, se não dispomos de vontade suficientemente firme. Por que a gente fala da vontade? Porque, como foi explicado, o amparo do alto nós temos. É como tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, ajuda-te, que o céu também te ajudará. Muitas vezes subestimamos a nossa capacidade, desistindo antes de lutar, achando que já chegou o momento final e já entregamos a toalha. Precisamos ser fiéis até atingir a finalidade. E então, segundo prevaleça a nossa boa ou má resolução, venceremos ou não. Veja o quanto está, de fato, nas nossas mãos. O patrocínio a gente já tem, do próprio Criador, mas também precisamos empreender a nossa vontade de mudança. Então, os afetos legítimos, assim como os ódios e as antipatias gratuitas, são explicados com essa intuição imperfeita do passado, de Santo Agostinho, que nos faz deduzir que
ou houve um enlace de amor autêntico de priscas eras, ou um ou outro odiou ou foi ofendido, vindo agora perdoar ou expiar as suas faltas. E dentro dessa situação, que convenhamos, é bastante desagradável, porém absolutamente necessária, não apenas para o processo redentor, mas para a reconciliação, para que todos nós possamos nos abraçar um dia como membros da mesma família espiritual em humanidade, é o arrependimento que abre as portas e o desejo de reiniciar o nosso processo redentor. A consequência do arrependimento sincero e o desejo de melhorar-se, de se purificar, faz com que nós tenhamos o móvel do nosso progresso moral através da reencarnação, que também é um processo de evolução espiritual. O arrependimento é mais frequente quando no estado espiritual, de modo que livres da matéria e, portanto, não tendo mais que representar uma determinada personalidade, quase sempre somos mais capazes de discernir de um modo mais claro o bem e o mal para nós enquanto espírito. Mas em alguns casos, desde o nosso estado corporal, nós já trazemos essa condição, pelo conhecimento e pela consciência moral que nós dispomos. Veja o quanto o conhecimento espírita é tão importante na sua aplicação prática para o nosso processo evolutivo e para a nossa reforma íntima. Ele alarga a possibilidade de nós desenvolvermos agora, espíritos encarnados, a nossa consciência moral. A nossa visão se amplia, as nossas perspectivas se dilatam e a gente começa a perceber possibilidades que talvez aqueles que mantêm uma visão materialista não tenham a oportunidade de enxergar de modo tão diamantino como nós enxergamos, mas sabemos que até para ver é preciso querer. Diante da verdade e da realidade exposta perante os nossos olhos, podemos simplesmente virar o rosto e não querer enxergar aquilo que está posto. Então, o desejo do ser espiritual de retornar à carne após ter compreendido as imperfeições que o privam de ser feliz e a aspiração de uma nova chance para expiar suas faltas, esse é o objetivo. No estado corporal, esse arrependimento deve levar o ser a perseverar, seguindo sempre em frente, com coragem, com bom ânimo, percebendo que não tem tempo a perder para reparar as suas faltas. Então, abomina aquele discurso que diz: as provas que me foram conferidas para essa vida são mais fortes, mais pesadas do que os meus ombros conseguem carregar. Então, deixa para a próxima reencarnação. Esse é um discurso vitimista, um discurso que subestima as próprias capacidades, porque necessariamente, antes de reencarnar, participamos mais ou menos da eleição do nosso gênero de provas, daquilo que iríamos enfrentar nessa vida, concordamos com tudo, assinamos o contrato e agora simplesmente estamos hesitantes para transferir para outras existências. Precisamos permanecer. E se ainda não temos ombros fortes o suficiente para carregar as cruzes que nos parecem muito pesadas, nada que uma musculação, um pilates não resolva, para que a gente possa desenvolver essas resistências. Brincadeiras à parte, mas a analogia é que para que a gente possa aumentar as nossas resistências morais, necessariamente o caminho da musculação espiritual é o da renúncia. Se a gente quer desenvolver o desapego, eu preciso abrir mão. Se eu quero desenvolver um comportamento mais manso, pacífico, paciente, porque sou irascível, muito irritadiça e perco a cabeça com qualquer coisa, muito melindrosa, eu preciso resistir ao fato de tomar tudo que os outros dizem como ofensa pessoal. Definitivamente o mundo não gira ao redor do meu próprio umbigo. Em tudo nós temos a renúncia envolvida. O fato de eu
esquecer um pouco de mim mesma, como disse, não no sentido de me abandonar, mas de perceber que os outros têm outras necessidades, estão cogitando outras coisas a não ser julgando-me, a não ser querendo me prejudicar. O universo está ocupado com questões muito mais profundas e significativas do que conspirar contra mim. Então, essa percepção ajuda-nos nesse processo de evolução espiritual, que necessariamente nos levará para onde todos nós queremos: planificação, felicidade verdadeira. Então, nessa configuração, é a consciência moral que nos mostra as nossas imperfeições, aquilo que possuímos de valor, de significativo, ajudando inclusive para que a gente possa reconstruir a nossa autoestima normalmente fragmentada e ao mesmo tempo ver as possíveis saídas para que eu possa melhorar como ser humano, agindo contrariamente naquilo que eu tenho agido, dentro do que eu julgo ser contrário com a fé que eu esposo, com a filosofia moral do Cristo que eu abraço. Então, se queremos cultivar a generosidade, precisamos começar a dar atenção aos outros. Se quisermos desenvolver o desapego, precisamos tentar ceder um pouco mais. Para nos tornarmos humildes, é indispensável aprender a reconhecer os nossos próprios erros e estar aberto a falhar. E suportar quando falhamos, sem nos mergulhar na culpa, sem justificativas excessivas. E também sem esse discurso de falhei, tá falhado e não se fala mais nisso. Assumir e buscar, empreender esforços para não repetir. Para conservarmos a esperança, temos que aprender a lidar com as decepções. Então, um arrependimento, mesmo depois da morte, nem sempre é imediato. O espírito que reconhece o mal que fez sofre sempre, mas há aqueles que se obstinam no mau caminho e sabemos disso, malgrados os sofrimentos. Emmanuel tem uma frase que ele diz: não bastará sofrer. É necessário que o sofrimento, primeiro, chegue num nível tão insuportável que gere necessariamente uma mudança de conduta para que o ser se dê conta que há outras possibilidades para seguir além desse em que ele se demora. Há ainda aqueles que permanecem na indolência e na inação, que não se ocupam de nada de útil, e estes sofrem pela dor. Muitas vezes têm até o desejo de abreviar seus sofrimentos, mas não dispõem de bastante energia para querer o que isso poderia aliviar. Não estão dispostos ao trabalho necessário para a construção da própria felicidade. Mesmo o arrependimento, que é o primeiro passo que antecede a expiação e a reparação, né, é necessário, mas não é por si mesmo suficiente. O espírito que se arrepende no momento, por exemplo, pode em seguida se deixar arrastar novamente pelo caminho do mal. Me arrependo, mas ainda me comprazo com o mal de certo modo. Por exemplo, a prece que nós fazemos pelos espíritos endurecidos só tem efeito em favor daqueles que efetivamente se arrependem. Não podemos esquecer que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma de súbito. Quase sempre nós persistimos em nossos erros, em nossas falsas opiniões, em nossos preconceitos, até que venhamos a ser esclarecidos pela humildade, pelo estudo, pela reflexão e pelo próprio sofrimento. Então, a expiação, ela se cumpre tanto durante a existência corporal, pelas questões às quais o espírito está submetido, quanto na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Na obra Plenitude, pelo espírito Joana de Ângeles, a terceira obra da série psicológica, ela vai, no capítulo 3, Origens do Sofrimento, elucidar tanto a provação quanto a expiação, que objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. A aprovação pode ser considerada uma experiência requerida ou proposta antes do renascimento,
que se apresenta como tendências, aptidões, limites, possibilidades, sob certo controle, dores que sejam suportáveis, alegrias sem exagero, que facultem uma ampla colheita de resultados educativos. As provas não têm o caráter punitivo, educando de uma forma consciente, incitando-se ao aproveitamento da ocasião de forma eficiente, portanto mais lucrativa, e pode mudar de curso, suavizando-se ou agravando-se conforme o desenvolvimento do desempenho do espírito. Já com as expiações, nós somos como delinquentes reincidentes, que estamos constrangidos a um certo regime carcerário, entre aspas. Esse encarceramento, que fisicamente pode se dar nas paresias, nas limitações orgânicas mentais, nas paralisias, nas patologias congênitas, sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, cânceres, enfermidades degenerativas, nos ajuda também a purificar o nosso coração. Faz parte do nosso processo redentor. Não são menores por isso, muito pelo contrário. Então, enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações restauram o nosso equilíbrio perdido, nos reconduzindo, delituosos que somos, à situação em que nos encontrávamos antes da queda, responsável por esse, entre aspas, ajuste de contas. E esse mal que fizemos não é reparado senão pelo bem. E essa reparação não teria nenhum mérito se não atingisse a nós, em nosso orgulho, nos nossos interesses materiais. Por isso, na expiação, geralmente temos um regime de privação, para que com isso tenhamos um duplo proveito. Primeiro, o mérito do sacrifício de suportar esta privação, e segundo, o prazer de reconstruir os caminhos que, por vezes, nós fomos responsáveis por desfazer. Então, nós precisamos refletir que é lamentável quando ainda não conhecemos esse prazer de dar espontaneamente. E que, às vezes, a dor é uma bênção, é uma escola regenerativa que nos coloca em contato no desenvolvimento desse sentimento da piedade e da misericórdia. É lógico que nenhuma pena tem duração eterna. Deus não age por capricho e tudo no universo está regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. Mas, se nós formos renitentes no mal, inevitavelmente será uma escolha nossa e nós passaremos pelo infortúnio, pela desdita de padecer dessa infelicidade. Então agora, para que a gente possa elucidar um belo e significativo exemplo do processo redentor de uma expiação dolorosa, nós vamos analisar o livro No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 7, intitulado Processo Redentor. A obra No Mundo Maior é a quinta da coleção A Vida no Mundo Espiritual, por André Luiz. Cada obra mostra André Luiz participando de uma equipe de auxílio, com uma série de experiências que ele passa e que ele compartilha conosco e que nos mostra em detalhes certas configurações do mundo espiritual com respeito aos espíritos que muitas vezes têm uma condição mediana, moral, como nós. Então ele não está falando de anjos, ele está falando de seres imortais, imperfeitos, como nós somos, numa faixa evolutiva muito próxima e muitas vezes passando por questões muito similares à que nós estamos passando, com um objetivo muito claro: gerar identificação, esclarecimento e conhecimento, para que a gente veja, aprendendo com os outros, o que é consequência dos próprios atos. É como nossa avó dizia, né? Meu filho, minha filha, você não precisa errar para aprender.
Observa os erros dos outros e os acertos também. Então, nessa obra No Mundo Maior, o instrutor, cada obra tem um instrutor espiritual, para quem André Luiz faz muitas perguntas, né? Representa bastante a gente nesse sentido, buscando elucidar suas dúvidas. O instrutor espiritual é Calderaro. Esses nomes são fictícios, né? Para a obra. Bom, desde o capítulo 6, a gente vai falar do capítulo 7, mas desde o capítulo 6, intitulado Amparo Fraternal, que é um capítulo bastante conhecido, inclusive, no movimento espírita, a gente vê o cuidado dos benfeitores espirituais com o processo de desencarnação de uma senhora chamada Cândida. Cândida tinha uma filha que ela deixaria na Terra, Cândida retornaria para o mundo espiritual, a filha continuaria reencarnada, mas ela reclamava certas providências. E desde o capítulo 6 a gente vê o quanto que uma consciência edificada na fé, na moral cristã, se torna forte, quase imperturbável, ainda que atravessando dificuldades. É o nosso maior patrimônio, é a nossa maior fortaleza. Não obstante o conforto de uma vida material folgada, como no caso de Cândida, ela lamenta por não ter transferido valores de ordem moral à sua filha a tempo. E a história dela é muito interessante para que a gente possa pensar sobre isso, porque às vezes a gente acha que somos eternos, que vamos ficar para a semente, e a gente não sabe o momento quando seremos chamados. E por vezes aquilo nos pega de assalto, mas eu tinha planejado tanto para os próximos 20 anos, infelizmente, né, houve um corte, e você vai precisar voltar antes, porque o melhor é voltar na hora certa, né? Antes para suas expectativas, porque tem outras estações de serviço que você precisa cumprir, sua tarefa está finda. Então, há um senso de urgência, não é para se desesperar, para fazer tudo impulsivamente, né, e meter os pés pelas mãos. Mas há um senso de urgência também na nossa reencarnação. Cada minuto é imperdível, né? É muito precioso. E o quanto que a gente, por vezes, desperdiça tempo na nossa vida, né? Então, é algo para que a gente também possa refletir. Mas, abordando o capítulo 7, Processo Redentor. Nesse capítulo, a gente vai encontrar um esforço contínuo e conjunto dos benfeitores espirituais, cujo intuito é impedir a loucura. A gente vai entender por quê. Pelo conflito de consciência de um irmão que está encarnado. O instrutor espiritual vai dizer: é imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. O que ele está dizendo? Nada diferente do que os filósofos estoicos já disseram. A vida no mundo é uma vida de sofrimento. Nós vamos atravessar aflições. O Cristo disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós precisamos de amparo para permanecer não indenes, como se aquilo não nos afetasse de modo nenhum, mas para permanecer sobreviventes às intempéries que atravessamos, às tempestades que atravessam a nossa vida. E de onde vem esse amparo? Né? Será que esse amparo vem da conta bancária? Será que vem do patrimônio que eu construí sobre a terra? Será que vem da minha beleza? Da minha fama? De como eu sou benquista pelas pessoas? Ou será que vem da filosofia moral que eu abraço, dos valores que eu cultivo, da prece que eu faço, da conduta equilibrada que eu me esforço para manter? Então, quando nós estamos em consonância de propósitos com os benfeitores espirituais, nós necessariamente nos colocamos sob esse amparo. E aqui a gente vê que há uma grande diferença entre evangelização e esclarecimento. Porque esclarecimento, enquanto progresso intelectual, que todos nós estamos convidados a empreender, é absolutamente importante. Mas, sobretudo, o processo de evangelização, ele implica a abertura espontânea dos nossos corações pela boa vontade
para que essas sementes de vida e esperança possam germinar e dar frutos no nosso coração. Então, a religião deve velar por esse desenvolvimento da alma. Para progredir intelectualmente, basta a observação e a persistência. Mas para se envolver sentimentalmente com essa ideia, com a religião, é imprescindível a vocação para a renúncia. E o apoio do mundo espiritual para fortificar os crentes sinceros na fé nunca falta. A equipe de auxílio espiritual, da qual André Luiz fazia parte, havia sido mobilizada para ajudar esse caso por uma prece. O instrutor espiritual explicava que o senso de ordem, a prioridade dos atendimentos para o auxílio, se dava através das rogativas. As rogativas mais sinceras tinham prioridade absoluta. Veja o poder da elevação do pensamento. Ele vai dizer, a prece é, a rigor, o ascendente de nossas atividades. Então, é o apelo humano que mobiliza os esforços do alto para que nós possamos ser também auxiliados. Então, o nobre costume da oração sempre é ponto positivo para se candidatar a ser beneficiado pelos serviços de assistência. Esse trabalho de assistência do mundo espiritual, no caso em epígrafe, seria para tentar impedir a consumação de processos tendentes à loucura, protegendo a mãe e a criança, que era um indefeso reencarnado que tinha uma terrível estrutura orgânica. O instrutor vai descrever o quadro como o seguinte: paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, com 8 anos na existência física. Não fala, não anda, não chega a assentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado, sensível a cumprir severa pena lavrada por ele mesmo. Um médico ou qualquer outra pessoa que enxergue o quadro com os olhos materiais se compadece dessa situação. E muitas vezes se pergunta a utilidade daquela existência. Porque os médicos já não tinham o que fazer e disseram à mãe que não havia, pelo menos dentro da medicina da época, a gente precisa considerar que ainda era a primeira metade do século XX, a medicina avançou muito, não havia o que se fazer para que esse ser tivesse possibilidades de autonomia, de maior grau de liberdade, que ele recuperasse a visão, a audição ou os movimentos. Não havia o que fazer. Fisioterapia, cirurgias, não havia o que fazer. Era apenas o exercício de resignação e de levar à frente aquela existência, né? Dentro das condições que se apresentavam. E aí a gente recorda Jesus, em Mateus capítulo 18, versículo 8. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Nessa elevada simbologia das palavras do Cristo, Jesus nos apresenta um motivo determinante de muitos renascimentos dolorosos, em que nós observamos esse cerceamento das capacidades físicas que muitas vezes suscitam o ser a atravessar provas como períodos de refazimento e de regeneração indispensável à felicidade por vindoura. Como o próprio benfeitor espiritual foi claro, né, cego de nascença, embora nem sempre pelas próprias faltas, mas nesse caso específico, sim, foi algo que pode ser analisado e justificado, digamos assim, pela justeza das aflições, por conta de condutas pregressas. O menino emitia apenas alguns sons, grunhidos, indecifráveis. E, segundo o benfeitor espiritual, há quase 200 anos, ele havia decretado a morte de alguns companheiros numa insurreição civil,
E agora ele seguia para a fase conclusiva do resgate doloroso, ou seja, o processo expiatório já havia sido iniciado muito antes. Ele já estava na finalização do seu processo. Aos olhos da carne, aquela era uma existência falida, inútil, nulificada. Aos olhos do mundo espiritual, ele estava prestes a receber a coroa de um vencedor de si mesmo, que cometeu erros, né, que cometeu crimes, mas que se arrependeu e estava finalizando o processo expiatório para iniciar a sua reparação. Então era alguém que realmente estava numa redenção perfeita, sincera de si. Como o instrutor espiritual vai dizer, todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações no quadro representativo. Se o nosso desventurado amigo envenenou por muito tempo os centros ativos da organização perispiritual, é justo que ele hoje esteja ambientado com um corpo atávico, deficiente, que apresenta dificuldades compatíveis com as necessidades que ele tem de reorganização, de expiação, para que ele possa redimir-se perante a lei de causa e efeito. No campo da consciência, ele mantinha-se lúcido. O espírito tinha noção de que estava quase como preso num escafandro, limitando as suas possibilidades motoras e dos outros sentidos. Por vezes, chorava-se, debatia-se sob esse aguilhão das reminiscências que lhe torturavam, que lhe pareciam intérminas, mas os sentidos, mesmo os da natureza física, se mantinham obnubilados. Esses abusos de outrora geraram um regime de privação agora, né? E a gente tem relatos como esse na própria obra O Céu e o Inferno, quando a gente tem aqueles quadros expiatórios, né? O capítulo 8º da obra O Céu e o Inferno, da segunda parte, fala sobre expiações terrestres, com discursos bem similares a esse relato, né? Então, espiritualmente, ele estava progredindo, mas esse processo de evolução indicava passar por esse processo redentor. Esses dramas íntimos, portanto, precisavam de uma pessoa generosa e amorosa, como a sua mãe, para abraçá-lo nesse transe difícil. Então, justificava-se assistir à ternura da abnegada mãe, amorosa e justa naquele apelo, porque ela não receberia apenas ele. Embora ele fosse o primogênito, no planejamento reencarnatório estava previsto que ela receberia também os últimos daqueles que ele cometeu crime contra, assassinou, para que, como irmãos, eles pudessem se reconciliar. E ela, num gesto de abnegação, iria transformar essas negras algemas de ódio em liames luminosos. E, enfim, ele seria livre depois disso. Porém, a situação era difícil porque o infeliz encarnado estava sendo bombardeado por emanações de ódio, tolhindo as suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho. Por conta do complexo de culpa, havia sido gerada uma conexão plug-tomada, como vai explicar o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, aqueles que ele prejudicou outrora passavam ali prejudicar naquele momento presente. Daí, a rogativa aos benfeitores espirituais para que ele não enlouquecesse e não perdesse essa oportunidade de reparar essa existência. Então, essa situação era uma situação muito intrincada e difícil. E daí valia a assistência para evitar um caso de alienação mental. Então, meus amigos, para finalizar essa história, a mãe, em prece ardente, pedia um consolo aos céus, se perguntando sobre a razão. Por que crianças indefesas padecem tanta angústia, sendo que ela recorrera a inúmeros especialistas e eles não tinham dado a menor esperança?
Calderaro então lança sobre ela e ao seu filho vibrações de amor, dulcificantes, pacificadoras, estimulando-os na fé e na resignação. E com base nessa transmissão fluídica, a mãe começava a pensar: não seria ele mais digno do meu devotamento e renúncia pela aflitiva condição em que nascera? Porque os filhos das outras mães saudáveis, embora tivessem todos esses reconhecimentos de amor e carinho, não tinham tantas dificuldades quanto o seu filho. Portanto, para ele seriam mais necessárias esses atos de abnegação e de amor. Saberia Deus por que ele viera ao mundo sem a faculdade da palavra, sem manifestações da inteligência. E ela serviria a Deus sem indagar. Ela se recusa a qualquer mecanismo que tivesse a ver com a eutanásia para apressar a morte do seu filho. O aceita exatamente do jeito como era, mesmo que não tivesse esperanças dele se reabilitar, porque cria que, de alguma forma, seria necessário que levasse aquela vida adiante, afinal era o seu filho, a quem ela amava, independente das circunstâncias em que nascera. E aí o instrutor conclui dizendo: muitas vezes, os médicos muito respeitáveis ignoram que entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado eles possam se irmanar para gloriosos destinos. Esse é o poder da abnegação. Esse é o processo redentor de uma expiação dolorosa, que pode receber infinitos julgamentos, mas só o coração que ama consegue compreender, mesmo sem entender ou saber diretamente, os desígnios supremos e insondáveis de Deus. Que nós possamos guardar essas reflexões e, sobretudo, essa história nos nossos corações, para que nos nossos transes dolorosos nós nunca nos esqueçamos. Desistir jamais. Muito obrigada e muita paz a todos.